Olá, estudantes e profissionais da ABU na região SPMS. Sejam bem-vindos ao nosso TMR. Pela primeira vez, a gente vai fazer esse evento de maneira totalmente online, mas ainda assim eu creio que Deus pode falar muito com a gente e nos transformar através da sua palavra e também dos contatos que a gente vai ter uns com os outros. Eu sou o Josué, mais conhecido como Caps, sou obreiro aqui na região SPMS, e eu vou explicar um pouquinho sobre esse nosso treinamento. A primeira coisa que eu queria falar para vocês é sobre o tema que a gente vai estudar, missão em um novo mundo. As pessoas que fazem parte da ABU são chamadas a viver em missão. Muitas vezes a gente acha que missão é uma coisa que a gente faz num contexto específico, de uma maneira específica. E aí, quando acontece uma pandemia como essa que a gente está vivendo, a gente fica perdido, não sabe mais o que fazer e muitas vezes acaba abandonando o nosso chamado à missão. Mas nós queremos desafiar vocês a pensar em maneiras novas, criativas e fielmente bíblicas para vocês continuarem fazendo missão, para vocês continuarem abençoando as pessoas, comunicando e vivendo a mensagem do Evangelho. E a gente vai desafiar vocês a fazerem isso através de palestras, exposições bíblicas, devocionais e também algumas conversas em pequenos grupos. Então, eu já quero aqui dar uma dica para vocês de procurar o canal da ABU na região SPMS, se inscrever no canal e acompanhar. Todos os dias, às 9 horas da manhã, a gente vai publicar uma devocional, um áudio bem curtinho, de 10, 15 minutos, para você ouvir e meditar na Palavra de Deus logo de manhã, pensando sobre algumas coisas relativas a esse tema. Depois, às 13 horas, a gente vai publicar ou uma exposição bíblica ou uma palestra, que também tem a ver com o tema. E finalmente, fiquem ligados nos nossos pequenos grupos. A gente vai ter a partir de quarta-feira, e nesses pequenos grupos você vai conversar com outras pessoas que também estão participando desse treinamento, para vocês compartilharem com outras pessoas que vocês têm aprendido, responder de alguma maneira a tudo aquilo que Deus tem falado ao coração de vocês. Então fiquem ligados nessas programações. Agora você vai acompanhar a nossa primeira exposição bíblica. Ao longo desse treinamento, a gente vai estudar os primeiros capítulos do livro de Daniel, um livro muito interessante que tem muito a dizer sobre a nossa realidade. Então, começando hoje, Daniel, capítulo 1. Acompanhe os nossos conteúdos, que vão ser publicados todos os dias, e temos a certeza que Deus irá falar muito com você. Grande abraço e bom TMR! Pessoal, nesse nosso primeiro dia de TMR, a gente vai ter uma reflexão bíblica em Daniel, capítulo 1. Eu vou ler o texto e aí depois a gente vai orar e seguir para a nossa reflexão. Diz assim, Daniel, capítulo 1, versículo 1. No terceiro ano do reinado de Jeoaquim, em Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e cercou a cidade. O Senhor lhe deu vitória sobre Jeoaquim, rei de Judá, e permitiu que levasse para a terra da Babilônia alguns dos utensílios sagrados do templo de Deus. Nabucodonosor os colocou na casa do tesouro de seu Deus. O rei ordenou que Aspenaz, o chefe de seus oficiais, trouxesse ao palácio alguns dos jovens israelitas da família real e de outras famílias da nobreza. Disse o rei: escolha somente rapazes saudáveis e de boa aparência, que sejam instruídos em diversas áreas do conhecimento, que tenham entendimento e bom senso e sejam capacitados para servir no palácio real. Ensine a esses jovens a língua e a literatura da Babilônia. O rei determinou que recebessem de suas próprias cozinhas uma porção diária de alimento e vinho. Os rapazes seriam treinados durante 3 anos e depois passariam a servir ao rei. Daniel, Ananias, Misael e Azarias, todos da tribo de Judá, estavam entre os escolhidos. O chefe dos oficiais lhes deu novos nomes babilônios. Daniel passou a ser chamado de Beltesazar, Ananias de Sadraque, Misael de Mesaque e Azarias de Abednego. Daniel, porém, decidiu não se contaminar com a comida e o vinho que o rei lhes tinha dado. Pediu permissão ao chefe dos oficiais para não comer esses alimentos, a fim de não se contaminar. Deus havia feito que o chefe dos oficiais mostrasse compaixão e simpatia a Daniel. Apesar disso, Aspenaz disse: tenho medo de meu senhor, o rei. Ele determinou o alimento que vocês devem comer e o vinho que devem beber. Se ficarem com a aparência abatida em comparação com os outros rapazes de sua idade, temo que o rei mande cortar minha cabeça. Daniel falou com o assistente designado pelo chefe dos oficiais para cuidar dele, de Ananias, Misael e Azarias.
Faça uma experiência conosco durante 10 dias, disse. Dê-nos apenas alguns legumes para comer e água para beber. Terminados os 10 dias, compare nossa aparência com a dos outros rapazes que comem a comida do rei. Depois, decida de acordo com o que você viu. O assistente concordou com a sugestão e fez a experiência com eles durante 10 dias. Passados os 10 dias, Daniel e seus 3 amigos pareciam mais saudáveis e bem nutridos que os outros rapazes que se alimentavam da comida do rei. Depois disso, o assistente só lhes dava legumes em vez da comida e do vinho servidos aos outros. Deus concedeu aos 4 rapazes aptidão incomum para entender todos os aspectos da literatura e da sabedoria, e a Daniel concedeu a capacidade especial de interpretar sonhos e visões. Ao término do período de treinamento ordenado pelo rei, o chefe dos oficiais levou todos os rapazes a Nabucodonosor. O rei conversou com eles, e nenhum o impressionou tanto quanto Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E assim passaram a servir ao rei. Sempre que o rei os consultava sobre alguma questão que exigia sabedoria e discernimento, observava que eles eram 10 vezes mais capazes que todos os magos e encantadores do seu reino. Daniel continuou no palácio até o 1º ano do reinado de Ciro. Vamos orar? Deus, muito obrigado pela sua palavra, muito obrigado por essa história tão incrível e comovente que é a história de Daniel e de seus amigos. Que o Senhor possa falar conosco através dessa história, no lugar em que a gente vive, no nosso contexto, com os nossos desafios. E que essa palavra se torne viva em nós e a gente seja transformado por ela. Que o Senhor nos dê graça para isso. Amém. Como é que você pode mudar o mundo? Você já deve ter parado para pensar sobre isso, né? E hoje, uma coisa que está meio na moda, tem até um livro que fala isso, é que você pode começar a mudar o mundo arrumando a sua cama. Você já ouviu isso alguma vez? Eu já ouvi. E tem outros conselhos como esse. Tem gente que diz que você precisa plantar uma árvore ou fazer coisa do tipo. A gente ouve conselhos assim também relacionados à pandemia que a gente está vivendo. Como é que a gente pode fazer alguma coisa para essa pandemia mudar ou acabar, ou seja lá o que for que a gente espera que aconteça. E aí muita gente também diz, use máscara. Quando você está usando a máscara, você está contribuindo para que a pandemia não aumente, não se expanda e não faça mais mal para outras pessoas. A ideia desses princípios, arrumar cama, plantar uma árvore ou então usar uma máscara, é dizer pra gente que se a gente quiser fazer uma coisa grande, a gente precisa começar das coisas pequenas, a gente precisa começar devagar, no lugar que a gente está, com as coisas que a gente tem acesso. Mas a gente não gosta muito de ouvir isso. Primeiro porque fazer as coisas pequenas é difícil. Lavar a louça é uma coisa que a maioria de nós não gosta de fazer. Usar máscara é uma coisa muito chata, a gente muitas vezes não quer fazer isso. Mas por outro lado, a gente também não gosta de ouvir esse tipo de conselho, porque a gente sente que se a gente ficar fazendo, a gente pode passar a vida inteira fazendo só isso e nunca vai conseguir mudar as grandes coisas. E aí fica a pergunta, como que a gente pode realmente abençoar o mundo? Será que não tem nada mais que a gente possa fazer? Será que é só lavar a louça, plantar uma árvore, usar máscara? Não tem uma coisa além disso? E a gente vai olhar hoje a história de Daniel, que era um adolescente. Provavelmente ele tinha 13 anos quando essa história do capítulo 1 aconteceu. E apesar disso, de ser tão novo, de viver num contexto tão difícil, ele abençoou de maneira extraordinária o mundo que ele vivia. E ele tem muito a nos ensinar sobre isso, sobre como a gente pode abençoar o nosso mundo. E para entender um pouco melhor a história de Daniel, é importante a gente caminhar algumas centenas de anos para trás, para entender de onde que vem o povo do qual Daniel faz parte, o povo hebreu. E talvez o principal relato sobre o surgimento desse povo está lá em Gênesis capítulo 2, versículos de 1 a 3. A gente não vai ler, mas eu vou fazer um resumo aqui. Antes de Gênesis 12, o que a gente vê é a criação do mundo e logo depois a queda, quando Adão e Eva se rebelam contra Deus. Depois do capítulo 3 de Gênesis até o capítulo 11, a gente vê as consequências da queda, o pecado se espalhando pelo mundo e destruindo muita coisa.
No capítulo 12, então, de Gênesis, Deus escolhe um homem e a sua família, e ele diz para esse homem que vai dar a ele uma terra, uma descendência e muitas bênçãos. Mas a finalidade disso não era simplesmente fazer esse homem uma pessoa feliz ou coisa assim. Ele queria, através desse homem e da família dele, abençoar o mundo, que estava destruído pela queda. Deus estabelece um contrato com esse homem, o nome dele era Abraão. E esse contrato, assim como os contratos que a gente tem hoje, e na Bíblia isso também é chamado de aliança, ele tinha algumas estipulações. As pessoas envolvidas no contrato tinham coisas a cumprir, deveres e direitos nesse contrato. No caso, uma das partes envolvidas era o próprio Deus, e a sua responsabilidade era abençoar Abraão e, através disso, abençoar o restante da humanidade. Abraão, por outro lado, não tinha tantas coisas assim para fazer. Ele principalmente precisava abrir as suas mãos e receber a bênção de Deus. Mas isso implicava confiar em Deus, temer a Ele, né? E se deixar ser usado para abençoar o mundo. Mas mesmo tendo uma missão tão simples assim como essa, a família de Abraão, os seus descendentes, né, que vai ser a nação de Israel, falha miseravelmente em cumprir o seu papel. E uma das maiores falhas que eles cometem é justamente esquecer que as bênçãos que eles iam receber de Deus deveriam ser usadas para abençoar outras pessoas, para abençoar as outras nações e o mundo todo. E a história de Daniel encontra-se talvez no ponto mais baixo da história dessa nação, dessa família. A família de Abraão chegou a ser uma nação muito poderosa, muito numerosa, mas agora está em frangalhos, destruída. Ela tinha sido dominada pelo Império da Babilônia, que foi um dos impérios mais poderosos da história. E agora, isso tudo está gerando muito sofrimento para aquelas pessoas. A Bíblia narra que durante esse período, Jerusalém, que era a capital, né, de Israel, agora o reino de Judá, tinha sofrido com um cerco, né? Os babilônios tinham dominado ao redor deles, tinham batalhado com batalhas sangrentas, matado muitas pessoas, e agora estava levando eles para o exílio. Às vezes a gente não tem muita noção, né, do exílio, essa palavra é uma palavra batida. Mas Daniel, os seus amigos, outras pessoas, estavam sendo tirados da sua casa, do lugar com a sua língua, do lugar com a sua cultura, com seus costumes, e estavam sendo levados para um outro lugar, não no intercâmbio, numa viagem de férias, mas para serem escravos, para serem forçados a viver numa condição que eles não queriam. E muito provavelmente eles nunca mais voltariam para casa e nem veriam a maior parte das pessoas que eles deixaram para trás. E aí você pode se perguntar, e Daniel principalmente vai se perguntar, onde que está Deus no meio desse sofrimento? Deus não deixou de cumprir o seu papel nesse contrato, nessa aliança. E Ele nunca vai deixar de fazer. Isso é o que faz dele, inclusive, ser Deus. Ser fiel nas promessas e nas coisas que Ele prometeu fazer. A decadência da família de Abraão, e que Daniel colhe os frutos disso, aconteceu principalmente por causa dos erros que aquelas pessoas cometeram. Os avós, bisavós, tataravós de Daniel, e a sua geração também. Mas Deus, apesar disso tudo, Ele não rejeitou totalmente aquela nação. E muito menos, Deus não rejeitou a sua intenção de abençoar o mundo através daquela nação. E agora, mais uma vez, a história de Daniel vai ilustrar esse compromisso de Deus, o compromisso dele com essa aliança. Então, se a gente fosse falar a mensagem central do livro de Daniel, não só do capítulo 1, mas de todo o livro, é que Deus jamais abandona a sua missão de abençoar o mundo através do seu povo. Vou falar de novo. Deus jamais abandona a sua missão de abençoar o mundo através do seu povo. Não importa onde que o povo de Deus está. Pode ser em um lugar que é a sua própria terra, pode ser no exílio, ou não importa também qual seja o seu sofrimento. Deus sempre vai insistir em trabalhar por eles e através deles. E é isso que acontece com Daniel e seus amigos. Mesmo nessa situação de terra arrasada, ele vai usar a vida de Daniel, a vida dos seus amigos e de outras poucas pessoas fiéis, dentro desse contexto do exílio, para não apenas preservar essa família, preservar a descendência de Abraão, mas para, através deles, abençoar o mundo.
E esse primeiro capítulo do livro quer deixar isso bastante claro para a gente. Logo no versículo 2, o que chama a atenção é que diz que foi Deus quem concedeu as vitórias ao rei da Babilônia. Deus entregou o rei de Judá, Joaquim, nas mãos de Nabucodonosor, o rei da Babilônia. E, em outras palavras, o que o texto está dizendo, apesar de parecer algo muito doloroso e sofrido, esse versículo nos mostra que se Daniel agora está vivo e está a caminho da Babilônia, nesse contexto de sofrimento, é porque Deus está agindo e Deus está de alguma maneira mantendo o seu compromisso de preservar aquelas pessoas. Ele não deixou elas ao léu, não deixou aquelas pessoas viverem as suas vidas simplesmente do jeito que as coisas iam acontecer. A intervenção da Babilônia e, de certa maneira, a preservação de Daniel e de seus amigos acontece por ação direta de Deus. Mas não é só isso. No último versículo do capítulo 1, a gente lê que Daniel permaneceu fora no exílio, né, até o primeiro ano do reinado de Ciro. Foram muitas décadas, a gente talvez não tenha o dado exato, mas provavelmente 70 anos nos quais Daniel passou servindo primeiramente a Babilônia e depois o Império Medo-Persa. E algo que nos chama a atenção, né, que vai ficar mais claro nos próximos capítulos, é que Daniel, nesse contexto, nessa situação, foi uma bênção para esses impérios. E, consequentemente, ele foi uma bênção para todas as pessoas que faziam parte desses impérios. Mais uma vez, através do seu povo, ainda que distante dos seus melhores dias, Deus cumpre essas promessas de abençoar o mundo usando os descendentes de Abraão. E a partir desse princípio extraído desse texto, eu tenho convicção de que a gente pode afirmar algumas coisas semelhantes para os nossos dias. Em primeiro lugar, a gente precisa lembrar que depois da vinda de Jesus, o chamado para a família de Abraão pertence agora à igreja, da qual nós fazemos parte. E mesmo nós não sendo mais uma nação, né, nesse sentido que era Israel, que era os descendentes de Abraão, o princípio, a finalidade nossa permanece a mesma. Ter uma aliança com Deus, de ser abençoado por Ele e através dessas bênçãos abençoar o mundo. Você pode conferir um pouco sobre isso lá em 1 Pedro, principalmente no capítulo 2, versículos de 9 a 10, que diz que nós somos uma nação santa, povo exclusivo de Deus. E através de nós Ele quer abençoar o mundo. A gente é parte dessa história, assim como Daniel e seus amigos. A gente foi escolhido por Deus para receber essas bênçãos que pertencia àquela família e assim poder abençoar o mundo. Mas assim como eles, a gente sabe muito bem que a gente falha miseravelmente em cumprir essa missão. Mas mais uma vez, eu vou afirmar o que eu já disse algumas vezes. Deus, Ele permanece fiel. Ele não deixa de nos abençoar e de nos usar, ainda que no contexto de sofrimento, ainda que a gente falhe, ainda que a gente não cumpra o nosso papel. Deus permanece fiel. Mas um outro detalhe que eu queria chamar a sua atenção é que tem uma semelhança muito interessante daquilo que Daniel vive com esse contexto no qual a gente vive no nosso mundo hoje. Em primeiro lugar, da pandemia do coronavírus. Porque Daniel, ele não escolhe o que ia acontecer com ele. E a gente tem visto muito isso, né, esse ano. A gente não escolheu ficar trancado em casa, distante da nossa família, dos nossos amigos, tendo que suspender os nossos estudos, os nossos planos futuros e até sofrendo com a perda de amigos e familiares. Assim como Daniel não escolheu aquela situação, a gente também não escolheu essa situação. E isso também me faz refletir, talvez a gente pode aprofundar um pouco mais, que na verdade a pandemia não nos mostrou uma situação nova na qual a gente não tem escolha. Na verdade ela revelou que a gente quase nunca tem escolha. A gente vive num mundo que a gente tem pouquíssimo controle das coisas que acontecem. A gente às vezes acha que nós podemos escolher, que a gente dirige o nosso futuro, que tudo está sob nosso controle. Mas a pandemia, e olhando um pouco melhor para a nossa realidade, a gente vê que isso tudo é uma mentira. Na maioria das vezes, não depende de nós escolher o lugar que a gente está, o contexto, as pessoas com as quais a gente convive. Na realidade, pouca coisa depende de nós. Vou te dar um exemplo, ou alguns exemplos. Você não escolheu a família na qual você nasceu. Você não escolheu os seus pais, os seus irmãos.
Você também não escolheu a sua personalidade, você não escolheu o jeito que você é, os dons que você tem, as habilidades. A gente tem até essa falsa ilusão de que a gente escolheu pelo menos o nosso curso e a nossa faculdade. Mas não é o caso, porque para você conseguir passar nesse vestibular, muita coisa teve que acontecer. Você teve que estudar numa escola específica que te deu condições para isso. No ano que você foi prestar vestibular, precisava ter vagas abertas para esse curso nesse lugar que você queria. Outras pessoas tiveram que ir pior do que você para você conseguir passar e ter aquela vaga. Então, muitas coisas não estão no nosso controle, ainda que a gente ache que sim. Pensa só nos seus colegas de sala. Você não escolheu nenhum deles para estar lá com você, mas eles estão lá, eles fazem parte do seu contexto. A gente não tem controle de quase nada. Mas isso não significa que a gente não tem decisões e escolhas a tomar. Então, presta atenção. A gente decide muito pouco sobre o nosso futuro, sobre o nosso destino, sobre o lugar que a gente está, mas isso não significa que a gente não tem decisões importantes a tomar, coisas importantes para escolher. E uma questão central, pensando naquilo que eu disse lá no começo, sobre como transformar o mundo e coisas assim, é que às vezes a gente acha que precisa estar no lugar certo, na hora certa, para poder receber as bênçãos de Deus e fazer a diferença. Mas o fato é que a gente quase nunca, talvez nunca vai estar no lugar certo, nem na hora certa. A gente não controla isso. E Daniel, de maneira muito clara, não tinha controle nenhum sobre isso. Na maioria das vezes, a gente está no lugar errado e na hora errada. Assim como Daniel. Mas a gente pode responder, escolher como que a gente responde a essa situação. A gente não pode escolher o contexto, nem pode determinar as pessoas que vão estar ao nosso redor. Mas a gente pode determinar como que a gente reage a isso, como que a gente age diante do contexto no qual a gente está, no qual Deus nos colocou. E isso sim é determinante para que a gente receba a bênção de Deus e para que a gente abençoe o mundo ao nosso redor. Seja ele um mundo com ou sem pandemia. E pensando nisso, a partir dessa semelhança entre a nossa situação, de falta total de controle, de estar no lugar errado, na hora errada, que a gente não gostaria, e ver isso na história de Daniel, eu quero fazer 3 reflexões muito breves e aplicar um pouco esse texto na nossa realidade. Vendo a maneira como o próprio Daniel reagiu àquele contexto que ele não escolheu e como nós podemos reagir no lugar que a gente está, para que Deus possa nos abençoar e assim a gente possa abençoar o mundo. E a primeira reflexão é que Deus, ele usa o nosso sofrimento para abençoar o mundo. Eu tenho visto muitos cristãos discutindo: ah, foi Deus quem mandou a pandemia. Ou por outro lado, não, Deus não tem nada a ver com essa pandemia. Eu acho que é bastante difícil a gente encontrar uma resposta para isso. E eu vejo que é um pouco perda de tempo essa discussão, porque, por um lado, a gente tem que assumir que Deus é soberano, ele não perdeu o controle das coisas. Mas também, a gente sabe que Deus não deseja a morte e o sofrimento das suas criaturas. É uma situação difícil, é um dilema muito complexo. Mas o problema é que às vezes a gente fica fazendo tantas perguntas, discutindo tantas coisas, que a gente perde o que é central, que é o que a gente faz no meio de uma pandemia. E Daniel ajuda muito a gente nesse ponto. Ele reconhece a soberania de Deus, inclusive naquele sofrimento que ele estava passando, mas ao invés de ficar questionando Deus, por que o Senhor fez isso, quais são os seus objetivos com isso e tudo mais, a pergunta é: o que Deus quer que eu faça nessa nova realidade? Ou melhor, o que Deus quer fazer através de mim, aqui nesse lugar onde Ele me colocou? E a história de Daniel revela aquilo que é uma das coisas mais belas da fé cristã e que a gente vai ver no final, que é muito bem ilustrado no sacrifício de Jesus Cristo. E essa beleza está no fato de que, enquanto na mentalidade pagã, mentalidade secular, o sofrimento ele se torna desculpa para o ressentimento, para a negação, para a vingança, para o ódio, no cristianismo, o sofrimento é a porta de entrada da bênção. É o caminho para me aproximar das pessoas que sofrem, para sofrer com eles e oferecer o consolo que tem me consolado ou que tem me permitido manter vivo mesmo no contexto de sofrimento. Daniel, ao ser subjugado pelos babilônios,
ele podia se rebelar contra ele, se tornar um servo infiel, rebelde contra Nabucodonosor. Eles tinham tirado ele de casa, colocado um novo nome para ele, uma cultura diferente e até um trabalho que, apesar de ser um trabalho na nobreza, era um trabalho escravo. E como que Daniel reage a isso? Daniel serve os babilônios. Ele ajuda, ele coopera com eles, ele abençoa eles. E a gente vai ver isso com mais detalhe nos próximos capítulos. Mas assim, ele nunca responde com mal aquilo que fazem para ele. Inclusive, no capítulo 2, a gente vai ver que ele ajuda a libertação, ele liberta da morte os sábios do império. E no capítulo 4, de certa maneira, ele até contribui para a redenção de Nabucodonosor. Aquele mesmo Nabucodonosor que tinha destruído a sua terra e o seu povo. E aqui a gente vê que uma coisa muito importante na história de Daniel é que a gente não pode evitar o sofrimento, mas a gente pode escolher o que a gente faz com ele. A gente pode, por um lado, mergulhar no ressentimento e ficar dessa maneira prejudicando a nós mesmos e os outros, ou a gente pode acolher o sofrimento com esperança e assim nos abençoar e abençoar o próximo, inclusive aqueles que nos causam sofrimento. E eu quero te perguntar, como que seu grupo de ABU, de ABS, de ABP tem reagido aos sofrimentos nesse momento? Seja ele o sofrimento imposto pela pandemia, né, no caso algo incontrolável, ou também o sofrimento imposto por inimigos da fé, por pessoas que nos perseguem, que não gostam daquilo que nós acreditamos, que não gostam de nós. Você fica se lamentando diante disso? Você fica fazendo planos para se vingar? Ou você enxerga nessas situações uma oportunidade para testemunhar? E eu poderia aqui contar muitas histórias sobre cristãos que usaram dessa situação para abençoar outras pessoas. A própria Bíblia tem muito isso, né? A gente vê Paulo, por exemplo, em 2 Coríntios, no capítulo 1, falando de como seus sofrimentos serviram, o consolo que ele recebeu no meio do sofrimento serviu para ele consolar outras pessoas que passavam pelo sofrimento. Eu também tenho na minha vida histórias de sofrimento que Deus também usou para eu abençoar e consolar outras pessoas, mas eu quero contar rapidamente uma história que aconteceu com o grupo da IFES, né, como se fosse a ABU no Quênia. Em 2015, uma universidade na cidade de Garissa, lá no Quênia, sofreu um atentado onde mais de 100 estudantes foram mortos, inclusive muitos estudantes que faziam parte do grupo da ABU nesse país. Depois de passado o tempo de lamento e de sofrimento, esses estudantes começaram a responder àquele sofrimento que eles tinham sofrido. E uma das estudantes escreveu uma carta direcionada ao Al-Shabaab, que era o grupo terrorista que tinha feito aquilo, né? E eu vou ler para vocês rapidamente o finalzinho dessa carta, que diz assim: Então eu digo para todos vocês, militantes do Al-Shabaab, que mataram meus irmãos e irmãs cristãos. Eu perdoo vocês. Sim, é isso mesmo. Eu perdoo vocês. Da mesma forma que vocês encheram seus corações de ódio, assim como aquela multidão enfurecida fez há 2000 anos com Jesus, eu vou encher meu coração com amor, como Jesus fez. Porque vocês realmente não sabem o que fazem. Eu não estou de luto. Eu tenho alegria no meu coração e eu vou te dizer por quê. Jesus morreu e ressuscitou. E será assim com os estudantes que vocês mataram. Sim, eles também irão ressuscitar. A vida eterna é prometida a todos os que nele creem. Mesmo que vocês matem a todos nós, vamos ressuscitar. Vocês planejavam silenciar a Páscoa, mas sua atitude apenas serviu para me lembrar por que eu devo celebrar essa data em primeiro lugar. Por causa de pessoas como vocês. Vocês são a razão por que Jesus morreu na cruz. Foi para dar a vocês a salvação, se realmente se arrependerem de seus atos maus. Eu não odeio vocês. Eu amo vocês e perdoo vocês. Pensa só que impacto poderoso uma mensagem como essa, de reconciliação, de perdão no meio do sofrimento, pode ter não só para as pessoas que leram essa carta, mas para toda uma sociedade que vive em contextos como esse. Eu quero agora ir para a nossa segunda reflexão, que eu creio que uma coisa que a gente pode aprender com Daniel é que Deus usa a nossa obediência para
abençoar o mundo. Então, primeiro eu disse que ele usa o nosso sofrimento, mas ele também usa a nossa obediência. E esse é um dos pontos centrais dessa história do capítulo 1. Mas, ao mesmo tempo, é bastante difícil de ser plenamente compreendido. E essa questão da obediência aparece quando Daniel, lá no versículo 8, diz que ele decidiu que ele não ia comer a comida do rei. E eu pergunto para você sabe por que ele fez isso? Eu não sei. Existem algumas linhas de interpretação, né? Algumas pessoas dizem que provavelmente essa comida feria os princípios de pureza e impureza que estão lá em Levítico sobre os alimentos que a família de Abraão poderia comer ou não. Outras pessoas vão dizer que aquela comida provavelmente era sacrificada aos ídolos e por isso eles não poderiam comer. Mas na verdade a gente não tem muito como ter certeza de qual era a motivação para isso. A única coisa que o texto deixa claro é que Daniel e os seus amigos tinham uma noção clara de que eles não podiam comer aquilo, porque ao fazer isso eles estariam ofendendo a seu Deus, eles estariam cometendo um ato de impureza. E é interessante pensar que, apesar disso, né, Daniel, por outro lado, está aceitando muita coisa que a gente talvez considere errado. Por exemplo, o nome que Daniel recebe, Beltesazar, é um certo tipo de louvor ao deus Bel, um deus pagão, um deus que se adorava lá na Babilônia. Era como se hoje a gente saísse na faculdade usando uma camiseta escrita assim, Deus está morto, ou coisa desse tipo, louvando os deuses da nossa geração. Daniel tinha esse nome, um nome que honrava um Deus que não era dele. Daniel e seus amigos provavelmente usavam as roupas da Babilônia, aprenderam a falar a língua, e eles até estudaram e praticaram costumes da ciência daquela época, daquela cultura, que deixariam os crentes mais moderninhos e liberais de hoje bastante escandalizados. Mas ainda assim, a impressão que o texto quer passar pra gente, apesar de Daniel ter aceitado tudo isso, no meio de tudo, ele não se corrompeu e não desobedeceu a Deus. E o mais interessante é que essa sua obediência, essa sua não corrupção, serviu para abençoar o mundo. Em primeiro lugar, porque através dessa obediência, Deus revelou a sua glória e o seu poder para aqueles supervisores que ficaram impressionados com a saúde de Daniel e seus amigos, como a gente vê no versículo 15 e 16. Mas em segundo lugar, a obediência de Daniel deu para ele condição de ser extremamente bem-sucedido naquilo que ele tinha que fazer. E assim ele contribuiu para a prosperidade da Babilônia e, consequentemente, ele abençoou todas as pessoas que moravam lá. Muitas vezes a gente olha para essa questão da obediência de uma maneira muito errada. A gente acha que obedecer é um capricho de Deus, uma coisa que ele estabelece para testar a gente, para tirar os nossos prazeres, nos privar de alguma coisa boa. E por outro lado, aquilo que a gente determina como obediência são coisas que nos separam das pessoas. A lista de não pode fazer é tão grande que às vezes a gente se sente incomodado até de conversar com alguém que seja do mundo, com o risco da gente se contaminar com eles. Então a gente não pode, às vezes, nem comer com eles, frequentar os mesmos lugares, ouvir as mesmas músicas, coisas assim. Mas a gente precisa lembrar que o chamado de Abraão era receber a bênção de Deus e abençoar o mundo. E esse também é o propósito da lei de Deus. A lei de Deus, ela foi nos dada para a gente receber a bênção de Deus e abençoar o mundo. E isso relativiza um pouco algumas coisas da maneira como a gente enxerga a lei. Em primeiro lugar, porque a gente começa a ver que tem algumas leis que a gente se apega que não faz sentido nenhum, porque nos afastam das pessoas. Esse é simplesmente o significado dessas leis. Uma outra expressão que eu gosto, que eu ouvi do Ziel Machado, que trabalhou na Bel há muitos anos, é que santidade, essa coisa de obedecer a Deus, é igual à preservação da vida. Tudo aquilo que nos ajuda a preservar a nossa vida, ter uma vida mais plena, mais saudável, é obediência a Deus, é cumprir a lei de Deus, é ser santo. O estilo de vida das pessoas que obedecem à lei de Deus precisa ser atraente, precisa ser saudável. A gente precisa abrir mão das coisas que realmente fazem mal, não daquilo que simplesmente alguém diz para nós que fazia mal. Não é porque uma coisa está numa lista ou porque, sei lá, alguém disse que a gente tinha que fazer, mas a gente precisa discernir quais são as coisas que nos impedem de viver uma vida plena e aí sim obedecer a Deus.
Mas apesar de essa visão relativizar um pouco essa questão da obediência, ela, por outro lado, nos leva a considerar as coisas um pouco mais a sério. No caso de Daniel, essa opção por não comer algumas coisas podia implicar até a própria morte dele. Como o cara que estava responsável por Daniel disse, se o rei ficar sabendo disso, né, se vocês ficarem mais fracos que os outros, eu posso perder a minha cabeça. E Daniel, consequentemente, ia sofrer com isso. E no nosso caso, algumas escolhas pela obediência podem implicar também em sofrimento e talvez até a nossa própria morte. O que eu estou querendo dizer aqui é porque, por exemplo, você provavelmente não vai morrer porque você vai deixar de beber cerveja, que é alguma coisa que muita gente diz que é uma lei que a gente deve obedecer. Mas você pode morrer, ou pelo menos sofrer muito, porque você denunciou algum tipo de abuso que acontece na sua escola ou na sua universidade. Você pode sofrer muito porque, por exemplo, você não aceita certo tipo de corrupção no contexto no qual você está inserido, porque você denuncia isso. E você pode, de certa maneira, sofrer ou até morrer em termos de carreira, academicamente, porque você não se submete a determinadas linhas de pesquisa ou talvez alguma carreira mais promissora, porque todo mundo te diz para fazer isso, mas você não acredita que aquilo é importante. Então, obedecer, por um lado, deveria parecer uma coisa muito mais legal do que muitas vezes parece. Mas, por outro, é uma coisa que pode doer muito na gente. E para fechar esse ponto, eu quero deixar uma coisa para vocês pensarem. Que na maioria das vezes a gente pensa em obediência naquilo que a gente não deve fazer. Ou, em outras palavras, como que eu posso não desagradar a Deus? Mas obediência tem a ver também com aquilo que eu devo fazer. E que muitas vezes eu não estou fazendo. Ou, em outras palavras, como que eu posso glorificar a Deus de uma maneira que eu não tenho feito agora? E é isso que Daniel faz quando ele se dedica aos estudos e a ter um bom desempenho nos testes que ele faz lá no versículo 19 e 20. Daniel, nos próximos capítulos, também é reconhecido por fazer um bom trabalho como um administrador, por decifrar sonhos complexos de Nabucodonosor, e não simplesmente pelas coisas que ele não fez. E finalmente, Daniel, ele obedece a Deus porque ele não faz as coisas para sua própria glória, para ser reconhecido, mas ele faz as coisas para glorificar a Deus e assim abençoar os outros. E eu pergunto para você, dentro da sua área de atuação, o que você tem deixado de fazer, mas que Deus tem te chamado para fazer? E as coisas nas quais você tem feito de bom, que você tem se esforçado, você faz isso para sua própria glória ou para glorificar a Deus e abençoar os outros? Imagina só que testemunho poderoso os estudantes cristãos encontrarem a cura para a Covid-19, desenvolver estratégias para mitigar os efeitos econômicos da pandemia, ou acolher pessoas que se tornaram empobrecidas ou que foram desempregados pela crise econômica. Fazer isso, agir dessa maneira ativamente, também é obediência. E no lugar que a gente está, Deus nos dá a possibilidade de fazer coisas assim, e nós devemos fazê-las. Bom, e para concluir, eu queria fazer uma última reflexão, algo que a gente aprende com essa história de Daniel é que a gente precisa confiar na graça de Deus para abençoar o mundo. Eu poderia terminar essa exposição aqui sem esse último ponto, mas eu correria o risco de perder talvez a coisa mais importante. Se eu parasse aqui, talvez você ia se sentir super animado para fazer alguma coisa e, assim como Daniel, poder abençoar o mundo, encontrar a cura da Covid, salvar o Brasil da desigualdade social, descobrir a tecnologia para viajar no tempo ou para teletransporte. Mas como que você vai reagir ou iria reagir se nada disso acontecesse? Imagina só se você não for tão bem sucedido em cumprir esses desafios que eu coloquei. Imagina só se o sofrimento for mais pesado do que você consegue carregar. Imagina só se a luta contra o pecado for mais forte do que o seu desejo de obedecer. Na verdade, a gente nem precisa imaginar muito, porque é quase certo que isso vai acontecer. A gente não vai ter tanto sucesso quanto Daniel teve. E para isso, o último alerta que eu quero deixar é que, acima de tudo, esse texto não é um texto sobre você, sobre mim, e nem mesmo sobre Daniel.
Essa história, na verdade, é principalmente uma história sobre o Deus de Daniel. O Deus que se encarnou em Jesus e o Deus que está agindo hoje no nosso mundo, no meio de uma pandemia. Pela vontade desse Deus, Daniel foi parar na Babilônia. E pela graça desse Deus, Daniel enfrentou o sofrimento, obedeceu e abençoou aquele lugar. E esse mesmo Deus que agiu lá em Daniel também nos colocou no lugar que a gente está. E pela graça dele, a gente também pode abençoar outras pessoas, abençoar o mundo, usar o nosso sofrimento e a nossa obediência para abençoar as pessoas no lugar que a gente está vivendo. Mas acima de tudo, esse mesmo Deus do qual o texto de Daniel fala é o Deus que enviou o seu filho Jesus. Jesus, que diferente de nós e de Daniel lá na Babilônia, Jesus tinha escolha. Ele poderia decidir onde ele ia viver e a maneira que ele ia viver. Mas, apesar de ele ter escolha, ele se submeteu à vontade do seu Pai para se encarnar e viver no nosso meio. Jesus, diferente de nós e também de Daniel lá na Babilônia, ele podia evitar o sofrimento. Ele nem precisava passar por sofrimento. Viver uma vida de prazer, desfrutando da sua glória, da sua grandeza. Mas ao invés disso, ele se submete ao sofrimento que ele não precisava se submeter para abençoar a gente e abençoar o mundo todo. E finalmente, Jesus, diferente de nós e diferente de Daniel na Babilônia, obedeceu perfeitamente a Deus. Ele recusou tudo aquilo que poderia torná-lo impuro e ele sempre agiu para glorificar a Deus. Ele nunca se omitiu diante das possibilidades de glorificar a Deus. E ao invés de colher as bênçãos que esse desempenho poderia trazer para ele, na verdade, ele se fez maldição em nosso lugar, para que a gente pudesse receber as bênçãos que ele merecia. E eu quero concluir dizendo isso. Você não vai conseguir ser igual a Daniel e muito menos você não vai conseguir ser igual a Jesus. Mas se você deixar de olhar para si mesmo, deixar de se lamentar pelo lugar no qual Deus te colocou, pelo contexto, pelas pessoas, no lugar que você está, e fixar os seus olhos em Jesus, no que Ele fez por você, você vai poder receber as bênçãos mais incríveis de Deus. E assim, com essas bênçãos, poder abençoar o mundo. Então, se você quer abençoar o mundo, não precisa começar lavando a louça, nem usando máscara, nem plantando uma árvore. Mas confie em Jesus e na graça que você pode receber de Deus por meio dele. E a partir disso, se você fizer isso, no lugar onde você está, Deus pode usar a sua vida e as bênçãos que Ele te deu para abençoar o mundo e as pessoas ao seu redor.